Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine e você está no ateliê Pano e Linha. Hoje nós vamos fazer um pano de prato com um barrado bem fácil para você aí que está começando, ou mesmo você que já tem experiência, é uma ideia a mais para você fazer aí com seus retalhos e fazer um barrado bem bonitinho, tá? Vamos lá? Aqui, olha, meninas, eu fiz o quê? Eu fiz uma junção de faixas, tá? Cortei faixas de 5 centímetros de largura por 70, tá? Ela tá com extensão de 70. E agora, agora não, né? O que que eu fiz? Eu só costurei uma na outra aqui, tá? Bem certinho. Presta atenção na costura que você vai fazer das faixas para que ela fique mais retinha possível que você conseguir, para que esse trabalho dê certo, tá? Esse tecido, gente, eu tenho para vender no site. Esse kitzinho aqui com essas 4 cores que são bem delicadas, bem fofas. Então, se você se interessar, o link desse kitzinho vai estar aí na descrição do vídeo, tá? E você pode já correr lá e pedir o seu kit, que daí você já pode fazer o seu pano igualzinho o meu. Cortei, costurei, passei, tá? Eu já costurei antes pra não ficar muito longo, né? A gente sabe como é que é. Se você não tem muita prática, você põe os alfinetes. Se você já tem prática, pode ir direto pra máquina. Passei todas pra um lado só, tá? Eu não abri costura, não fiz nada disso. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui na minha base de corte, tá? Vou tirar esse ladinho que ficou assim todo irregular, para poder eu ter o lado reto para começar a cortar, né? E agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou cortar, como eu comecei inicialmente com a faixa de 5 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou fatiar agora esse conjunto de faixas todas com 5 centímetros. Por que que eu estou fazendo com 5 centímetros? Porque eu quero que fique, no final, fique quadradinhos. Se eu cortar com 6 centímetros, 7 centímetros, vai ficar retangular. E não é o que eu quero quadrado. Então, se eu comecei com 5, a faixa inicial tinha 5 centímetros, eu vou começar a fatiar com 5. Se você começou a faixa inicial com 4 centímetros, você vai fazer o quê? Você vai fatiar tudo com 4 centímetros, tá bom? Então, vamos lá, eu vou cortar a minha com 5 centímetros, porque foi como eu comecei a minha faixa. Então, aqui, meninas, já cortei, ó, fatiei minha faixa inteirinha, tá bom? E o que que você vai fazer agora? Você vai pegar as faixinhas e agora eu recomendo que você monte primeiro, assim, na sua mesa, pra você poder visualizar o trabalho, porque senão você vai se confundir na hora de ir pra máquina, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma escadinha, tá? O nome desse trabalho, gente, é seminole. Só que é um seminole de uma maneira mais fácil de fazer, porque a gente não vai cortar em ângulo, nada. A gente só tá cortando faixas retas, né? Então, você não precisa se preocupar em cortar em ângulo de 45, tem alguns seminoles que a gente tem que cortar de um modo mais... é diferente, né? Mas esse aqui não, esse aqui é super simples, você consegue fazer rapidinho. Olha só, o que que você faz? Pensa numa escadinha, tá? Então, você vai pensando, coloca o primeiro, daí o de cima, o próximo você já sobe um degrauzinho, o próximo sobe outro, e assim você vai tentando visualizar essa escadinha, tá? E o que que você vai fazer? Aí, você vai colocar frente com frente, olha, de faixinha, desse jeito aqui, vai pegar, deixa eu pegar aqui as minhas alfinetes, você vai pegar, ó, vai tirar daqui, ó, e prestar bastante atenção para que não saia do lugar e você consiga unir essa faixa encontrando os cantinhos. Gente, isso é neura de todo mundo. Ai, os meus cantinhos não encontram.
Tá, você vai ter que ter paciência para que a sua prática, né, te permita, né, fazer um trabalho mais primoroso. Mas isso não quer dizer que se você, os seus cantinhos não encontrarem, que seu trabalho ficou feio. Eu acho que a gente tem que entender que tudo tem o tempo. Então, a gente vai treinando, 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 até que os cantinhos se encontrem, tá? Tem que ter carinho e, ao mesmo tempo, fazer o seu melhor. O seu melhor foi aquele lá com o cantinho um pouquinho assim para baixo, não tem problema. Você já desmanchou 5 vezes e não encontrou? Deixa do jeito que tá então, tá? Com certeza, com a sua prática, com o treino, né? Bastante treino, você vai chegar uma hora que seus cantinhos vão encontrar, tá bom? Então, aqui que eu fiz, alfinetei, ó, tá bom? Vou passar uma costurinha agora aqui. Pé de máquina, tá, gente? A costurinha. Muita gente também me pergunta como que eu consigo costurar por cima da alfinete. Gente, máquina não foi feita para costurar alfinete, é feita para costurar tecido. Então, se você bate, eu deixo os alfinetes quando eu vou costurando, só que eu costuro devagar, para que o ponto, quando vai chegando perto da alfinete, o ponto consiga, a agulha consiga pular a alfinete. Porque se você costura rápido e a agulha vai com tudo na alfinete, a agulha da máquina quebra e desregula a sua máquina. Então, você pode deixar o alfinete no tecido, sim, só que você vai costurar devagar, para quando for chegando perto da alfinete, você consiga fazer com que a agulha pule a alfinete e não estrague a sua máquina, tá? Então, nenhuma máquina foi feita para costurar alfinete. Tá vendo? Não dá nem para escutar o barulho da alfinete. Por quê? Porque quando chega perto eu pulo, tá? Eu deixo a agulha bem certinha para pular o alfinete. Olha lá, gente, que belezinha. Tá vendo que vai ficando, ó? Olha, um quadradinho. Então, eu vou unir essa minha faixa inteirinha. Aí, você vai ver a quantidade que você vai usar. Eu vou fazer com pano de prato de 0,5 metro, que é o pano de prato que eu vendo no site, que é o pé de galinha. Então, eu vou fazer uma faixa que preencha o 0,5 metro do meu pano de prato. Se você estiver fazendo um barrado para uma peça maior, é só você ir acrescentando até medir o tamanho que você precisa. Se você estiver fazendo um pano de prato menor, é só você tirar um pouco de faixinhas até chegar no tamanho que você precisa. Outra coisa, eu vou usar renda, tá? Vou usar renda, essa renda branca aqui. Gente, no site tem vários modelos de renda. Então, se você não tiver renda aí, quiser dar uma olhadinha lá, é só clicar no endereço que vai estar na descrição. Então, eu vou unir aqui isso aqui agora, tudo, e vou medir para ver se deu certinho na largura do meu pano e volto para finalizar com vocês o barrado já no pano de prato. Olha lá, meninas, olha, já uni, tá vendo? A faixa grandona, tá bom? Essa sugestão de 4 cores, gente, é só uma sugestão, tá bom? Realmente é só uma sugestão. Você pode fazer de 5, de 6, pode fazer de 2, se você quer de 3, se é um barrado menor, tá? É só uma sugestão, pra ficar maior, ou você aumenta a largura das faixas, ou aumenta o número de faixas, tá bom? Você pode repetir, né? No caso aqui, eu poderia começar de novo com o verde, com esse floralzinho delicadinho aqui. Eu posso aumentando a largura da minha faixa. Eu aqui não quis fazer, tá? Com a faixa mais larga. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou deixar isso aqui retinho, esse pedacinho aqui eu vou tirar. Se você quiser, ao invés de tirar esse pedacinho, você pode também emendar um triângulo aqui de um tecido liso, de um dos tecidos que você usou, mas não é o que eu quero fazer, tá? Eu quero usar ele até a lateralzinho, eu quero usar retinho. E vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Mesmo jeito. Vou tirar esse biquinho aqui. Isso mesmo.
Agora eu vou pegar o pano de prato, né? Vou medir pra ver se deu certinho. Vamos pegar a fita primeiro, antes de pegar o pano de prato. Ó, até passou um pouquinho, tá vendo? Deu 52 centímetros aqui. O meu pano tem 50, então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou escolher o lado que vai ficar, né, pra cima e pra baixo, porque eu vou tirar esses biquinhos aqui. Se você tiver medo de cortar logo de cara os biquinhos, eu falo pra você, risca. Risca aonde? Risca aqui, ó, onde acaba aqui a costura, tá vendo? Põe a régua assim, ó, e risca pra você poder cortar. Tá, ó, pra poder deixar a faixa bem retinha. Outra coisa que eu gosto sempre de falar, quando a gente tá trabalhando com tecido com tecido enviesado, porque a gente cortou e a gente costurou ele, né, em ângulo de 45, ele tá tortinho. Então, se você puxar, a sua faixa vai esticar. Então, o bom é você sempre ter cuidado pra não ficar puxando o tecido, tá bom? Porque ele acaba esticando e ficando torta a sua faixa de seminole. Então, toma cuidado. Tirar esses biquinhos. Aqui, ó, ficou retinho agora. Eu tenho uma peseira na minha cama, que é minha, assim, do meu uso, que ela tem uma lateral inteirinha com esse trabalho de quadradinhos assim, feita no seminole. Eu fiz uma faixa com tiras mais largas, aí cortei eles assim e fiz as faixas bem grandona e eu fiz a lateral da minha peseira, fica bem bonito. Então, eu tô deixando já essa ideia aí pra você. Se você gostar da ideia, você pode aplicar em outras coisas, não só no pano de prato, né? O bacana é isso, né? Do patchwork, você consegue usar os retalhos e aplicar em muitas coisas. Então, aqui eu já vou cortar direto, tá? Não vou riscar, como eu fiz da outra. Olha só que faixa mais fofinha. E na intenção de aproveitar os seus retalhos, pensa bem. O que você não sabia o que fazer com eles, agora você tem um barrado de pano de prato super bonito. Vou pegar a rendinha ali. Cadê a minha rendinha? Aqui, tá? Eu já vou costurar ela aqui em cima. Olha, porque o que que eu vou fazer? Eu não vou deixar tampar o verdinho, eu vou virar assim, olha, ela vai ficar assim, tá? Eu não vou colocar debrum, senão a renda vai tampar o meu trabalho. Então, como ela é mais larga, ela vai tampar. Então, eu já vou colocar ela aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Coloco ela pelo avesso, aqui avesso. Não, coloquei errado. É a frente da renda pra frente do trabalho. E vou costurar aqui. Olha, costurei, porque daí a hora que eu for passar, eu vou virar assim, olha. A rendinha vai ficar pra cima, ela não vai ficar em cima do meu barrado, ela vai ficar pra cima, olha. Ela vai encostar no pano de prato. Olha que chuchuzinho que vai ficar. Então, vamos lá. Vou pegar o pano de prato já. Esse pano de prato que eu tô usando é a sacaria da Ibirapuera, tá? Que é o pé de galinha. Deixa eu tirar aqui minha base. O que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, né, olha, o seu trabalhinho e vai colocar as costas do pano na frente dele. Aí, você vai alfinetar. Não tem chance de não alfinetar agora, não. Porque pra sair retinho, a gente tem que usar os alfinetes. Aqui.
Vou fazer uma costura pé de máquina aqui nessa beiradinha. Olha lá. Agora eu viro, olha, pro lado da frente aqui do pano. Vou virar. Gente, olha que chuchuzinho. Você vai no ferro. Aqui, olha, e acerta bem esse encontro aqui do tricoline com a sacaria, para não ficar grosseiro, não ficar mal passado, um pouco para frente, um pouco para trás, tá bom? Então, acerta bem mesmo, deixa ela bem arrumadinha. Eu vou passar no ferro. Aí você vai debruçar assim. Gente, olha que delicadeza de pano. É um barrado, o meu barrado estreito, ficou estreito. Então, um pano de prato que tem um barrado estreito assim, você consegue fazer aplicação, tá? Então, aqui dá pra eu fazer uma aplicação bem bonita. Posso usar um dos tecidos aqui, colocar uma flor, um coração, né? Colocar um vaso, né? Nossa, moldes pra aplicação, né? Pet aplique, tem muitos na internet, né? Se você colocar no Google lá, você vai achar muito desenho para você poder imprimir e fazer aí o seu trabalho. Depois você faz com termocolante aqui, né? Porque o barrado ficou um barrado delicado, pequeno. Tem gente que prefere até, né? O barrado mais estreito no pano de prato. Tem gente que gosta dele grandão. Então, isso aí é bem o gosto da pessoa, né? E o que eu vou fazer? Eu vou lá passar esse daqui e eu já vou aproveitar, porque desse outro lado aqui, eu vou também colocar um outro barrado. Deixa eu só tirar aqui. Só que eu vou colocar dessa bola, tá? Porque eu não gosto do pano de prato com esse acabamento aqui em cima aparecendo, eu acho que fica estranho. Então, eu vou colocar, não vou colocar nada muito largo pra não brigar, né, com o negócio lá embaixo, com o barrado lá de baixo. Eu vou cortar uma faixinha bem delicadinha também, de 6 centímetros, e vou colocar aqui, tá bom? E já vou passar também e trago pra vocês, só pra vocês verem. Deixa eu cortar a faixinha então, porque eu tinha cortado ela mais larga, mas eu acho que vai ficar muito estranho. Eu vou cortar de 6 e venho colocar pra vocês verem. Então, cortei, ó, de 6 centímetros, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Vou colocar aqui na parte de trás do pano, frente do tecido com as costas do pano de prato. Vou colocar aqui. Olha lá, aqui, ó, e aqui eu vou virar pra frente também. Aqui você vai fazer o que lá no ferro? Você vai dobrar, vai riscar 1 centímetro, vai dobrar, pra quando você virar pra cá, ele já está com o acabamentinho bonitinho, só pra rebater. Se você quiser colocar renda aqui também pode, eu não vou colocar, vou deixar a renda só lá embaixo, tá? Então, eu vou passar e trago pra gente finalizar o pano. Então, gente, olha, passei, tá vendo? Olha, passei, alfinetei. Agora, onde que eu vou fazer a costura? Eu vou fazer bem na beiradinha aqui, tá? Pra poder segurar o tecido. E vou fazer uma aqui em cima também pra segurar a renda, tá? Pra não ficar depois, nada quando lavar, ficar caindo, saindo do lugar, né? Ou a pessoa tendo trabalho pra passar, vai ficar tudo bem presinho. E aqui eu vou passar uma costurinha nessa beiradinha aqui, tá bom? Eu vou aproveitar, meninas, e vou passar uma costura aqui também nessa beirada aqui de baixo, tá? Vou passar aqui pra poder ficar mais assentado. Olha, gente, que chuchuzinho. Tá vendo? Agora é só tirar os excessos que ficaram do outro lado.
né? Porque o pano de prato já tava refiladinho, retinho. Eu já tinha deixado ele bem certinho. Agora eu vou acertar aqui o lado de cima também. Aqui. E aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço nos meus vídeos, mas eu tenho vídeo já gravado ensinando para quem é, né, iniciante nesse mundo da costura, o que que você vai fazer para fazer a bainha lateral. Você vai pegar uma régua, uma fita métrica, o que você tiver aí em mãos. Essa caneta aqui, ela apaga com o ferro. Então, se você não tiver essa caneta, você pode comprar ou você pode marcar com outra coisa que apague, tá? Não vai marcar com esferográfica não, porque depois não vai sair do seu pano, tá? Tem essa caneta para vender no site também. Da beiradinha do pano pra dentro, 3 centímetros, eu vou riscar, tá? Isso aqui é para quem não sabe fazer a bainha do pano de prato, para ela ficar retinha. Se você já tem prática, você pode pular essa parte do vídeo, porque você já sabe fazer. Então, aqui, olha, eu vou riscar, ó, tá vendo? 3 centímetros na lateral inteirinha. E vou fazer o quê? Eu vou dobrar uma vez, depois dobro outra vez. E não deixo passar da linha, porque daí vai ficar retinho, né? Então, eu fico aqui com a linha. Opa, esse alfinete tá ruim. Joga fora já. Aqui, ó, tá? Você pode pôr, dobrar assim e não deixa passar da linha. E alfineta, se você tiver esses prendedorzinhos aqui também, facilita bastante. Deixa eu pegar pra você ver. Tem gente que prefere ele, eu faço com os dois. Eu faço com alfinete e faço com prendedor. Os dois são muito úteis. Você dobra a primeira e dobra a segunda, não deixando passar da linha. Aí você põe o prendedorzinho aqui. Aí você pode passar antes de ir pra máquina, ou se, né, eu acho melhor passar, porque o tecido assenta, né? O ferro, ele é muito aliado das costuras. Então, ele marca o tecido, ele assenta o tecido. Então, é bem bacana você ter um ferro aí na mão aí, né? Então, pra poder ajudar. Gente, uma coisa que eu não falei quando eu tava fechando o barrado, mas eu sempre falo nos vídeos, presta atenção na cor da linha da bobina, tá? Tá fazendo um pano de prato branco, põe uma linha da bobina verde. Gente, pelo amor de Deus, fica muito feio. Se o seu pano de prato é branco, a linha de baixo é branca, tá? Não tenta se aventurar, não. Vai fazer, vai ter que desmanchar, tá? Olha. Então, tá marcadinho. O seu barradinho vai ficar retinho, porque você não ultrapassou da linha, né? Olha só. E agora é só passar uma costura aqui na beiradinha e a bainha do seu pano de prato vai estar pronta. Gente, eu fiz isso daqui porque tem alguns panos de prato que o pessoal tá colocando. Deixa eu só ver quanto que eu medi, quanto que mediu aqui. Pode ser uns 12 centímetros. 12 por 5, você dobra igual viezinho. Deixa eu pegar um pano pra mostrar como eu dobrei. Você pode dobrar ele assim, olha, dobra uma vez, dobra outra. Olha, igual um viezinho, depois você dobra de novo e faz uma costura em cada lateral. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Só que na tira mais larga que aquela que eu usei agora. Aí você faz assim, ó, e no meio do pano de prato, marca, né, o meio dele, você já pode pôr essa tirinha, porque daí a pessoa consegue pendurar o pano dela, né, na cozinha, pendura pelo meio, né, ou pode ser na ponta. Eu vou colocar aqui no meio. E dá um charmezinho, uma diferenciada, né, no pano de prato, e é bom você sempre ter novidades, né, nos seus trabalhos. Então, isso aqui eu ponho de vez em quando. Então, vamos lá, eu vou costurar na beiradinha.
Olha lá, meninas, fiz já a lateral, tá vendo? Do meu paninho, olha. Olha que chuchuzinho que ficou, muito delicado, né? Um barradinho super simples de fazer, uma delicadeza enorme. Mas eu não resisti, né? Dei a ideia e não resisti. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aplicação dessa flor aqui, que eu tirei da internet mesmo. Se você colocar lá flor para aplicação, vai aparecer várias e apareceu essa. Aí eu imprimi e eu vou fazer com vocês no termocolante e vou colar aqui nesse pano de prato para vocês verem como vai ficar bonito, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Esse é o molde, né, que eu achei na internet, como eu falei. Coloquei no Google lá, flor para aplicação, apareceu esse daí. Eu imprimi e agora eu vou fazer ele para colar no pano de prato. Esse aí é o termocolante que eu uso, é um termocolante da Lamax, termocolante importado da Lamax. Ele é muito bom e o preço dele é muito bom também. Não há necessidade de você usar exatamente o que eu estou usando. Se você está acostumado com outra marca ou conhece outra marca também, você pode usar sem problema nenhum, tá? Então, o que a gente vai ter que prestar atenção quando a gente estiver usando o termocolante? É o lado certo de riscar, onde tem a cola e aonde tem o papel manteiga, tá? Na verdade, ele parece um papel manteiga, tá? E é o lado do papel manteiga que a gente vai riscar. Esse que a gente tá vendo agora é o lado da cola, tá? Esse lado aí não pode riscar, tá? Somente do outro lado. Esse lado é que nós vamos riscar, tá? Tem que prestar bastante atenção para não estragar o seu ferro. Tem gente que faz o molde, né? Tipo assim, corta numa cartolina, corta em alguma coisa assim para poder riscar aqui. Eu não faço isso porque eu acho que isso dá muito trabalho. Como que eu faço? Eu pego o papel onde tá o desenho que eu quero, coloco a parte da cola para baixo assim, olha, e vou copiar. Então, aqui eu vou virar para fazer a pontinha assim, olha, para aproveitar bem o papel, olha, e copio. Só que tem que ser com uma caneta esferográfica, né? Caneta que não apaga, porque isso aqui vai pro ferro. Se você riscar com a caneta que apaga, a hora que chegar no ferro vai apagar tudo. Aí eu faço assim, ó, deixando sempre uma bordinha. Tá vendo? Eu deixo sempre, quando eu for cortar, eu vou cortar deixando uma margem. Eu não vou cortar em cima do desenho, o primeiro corte. O segundo, sim, o primeiro não. O primeiro sempre eu vou deixar uma margenzinha. Aí, aqui eu venho, olha, um pouquinho espaçado assim. Aqui eu vou cortar o miolo da flor, vou riscar, né? O miolinho da flor. E aqui eu vou riscar a flor. Peguei uma flor bem grande, porque como o barrado do meu pano tá bem mimosinho, bem charmosinho, estreitinho, então dá pra gente colocar um desenho maior. Aí, aqui. Tá? Copiei. Aí, o que que eu faço agora? Agora eu venho... Olha, separo aqui. E eu vou cortar, como eu falei, deixando essa margem, tá? Eu não corto em cima do risco. Deixa eu pôr mais pra cá que vocês não estão vendo. Ó, eu não corto em cima do risco, eu corto... Olha lá, vou mostrar pra vocês de pertinho, tá vendo? Fica sobrando um espacinho. Aqui, ó. E agora, o miolinho da flor. Então, lembrando que eu risquei do lado que tem o papel tipo um papel manteiga. Esse lado da cola eu não risquei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os tecidos que eu vou usar pra fazer o desenho, né? Eu escolhi esse amarelo, tá um pouquinho amassado, eu vou passar agora. Eu escolhi esse pedacinho aqui, você pode procurar na sua caixa de retalho, né? Por isso que fica amassadinho assim. Então, ó, eu vou fazer o quê? A parte da cola, eu vou virar pra baixo, pras costas do tecido. Olha, vou pegar o verde, que eu vou fazer a folha, e vou pôr aqui.
E eu vou fazer a flor desse tecido que eu usei no barrado. Então, eu já vou tirar um pedaço aqui, pra não precisar ir com todo esse corte no ferro. Aqui. E colo aqui, tá? Olha só. Então, o lado da cola vai ficar para as costas do tecido. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou no ferro. Eu vou lá no ferro, vou deixar o ferro bem quente, e vou colocar aqui em cima. O que que vai acontecer? Ele vai grudar, porque a temperatura vai derreter essa cola que tem embaixo, ele vai grudar no tecido. Como que eu sei que já colou, Elaine? Cada termocolante tem um tempo de ferro, tá? Esse termocolante aqui é questão de se o ferro estiver bem quente, é uns 5 segundos já colou. Mas depende da temperatura do seu ferro. Se você tiver dúvida a respeito, tiver medo de deixar o ferro muito quente e acabar queimando o termocolante e acabar queimando o tecido, o que que você faz? Põe o ferro um pouco menos quente, passa, deixa um pouco. Pra você ver se colou, é só você movimentar a figurinha. Se ela movimentar é porque não colou, tá? Aí você vem com o ferro de novo, até colar, até grudar. Então, eu vou lá passar no ferro e trago pra cortar com vocês. Então, olha aqui, meninas, ó, já colei, tá vendo? Essa flor deu até uma pipocadinha aqui, tá vendo? Mas não tem problema, esse termocolante, quando a gente faz muito quente o ferro, ela dá essa empipocada, mas ele não perdeu a cola, não aconteceu nada, tá? É só mesmo o papel de fora que ficou assim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou cortar em cima do risco. Tá vendo? O que que eu fiz, na verdade? Eu fiz o tecido virar uma figurinha. Entendeu? Que bacana isso? Aí, aqueles desenhinhos, né? Tem uns desenhinhos tão fofos, tem umas letras, né? Assim que o pessoal escreve. Tem casinhas, né? Tem bichinho. Então, é só você procurar os moldes, que tem muitos moldes gratuitos na internet. Você acha muita coisa. Então, você só dá uma busca aí, copiar, né? Mandar imprimir. E olha só cortar no risco agora. E olha lá, a minha figurinha tá pronta. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar essa película de trás. Olha lá, fica brilhoso, tá vendo, ó? Fica o brilho da cola, tá aqui atrás. Aí você pode pôr aqui no meio, você pode pôr na lateral. É você que vai decidir aonde. Tira desse também. E tira desse também. Como que eu faço? Tem alguns termocolantes que quando você tira essa película de trás, aqui fica colando. Esse aqui não é o caso, tá? Esse aqui não fica colando, fica só uma cola aqui. Mas ela só fica colante assim, quando você põe no ferro. Então, olha que lindo, gente. O pano já dá outra carinha assim, né? Mais delicado, né? Agora, eu vou no ferro, vou passar bem e trago pra vocês verem como que vai ficar bem coladinho, só pra poder finalizar. Gente, olha isso. Olha como não se apaixonar por um paninho desse. Olha a delicadeza incrível do pano. Quer dizer, uma sacaria, né, que é uma sacaria mais barata, apesar de ter muita qualidade, a sacaria da Ibirapuera, essa pé de galinha. É uma sacaria muito boa, mas é uma sacaria bem barata, então que você faz um pano lindo, usando pedacinhos de tecido, né? Nada assim que você precisa investir muito dinheiro. Eu tenho sacaria da Estilotex também, que é aquela mais firminha, mas essa daqui é aquela pé de galinha que o pessoal fala, né? Que enxuga, né? Que absorve melhor. A Estilotex, ela é mais pra enfeite, né? Ela fica mais firminha. E o que que eu faço agora? Você pode fazer o caseado, tá? Você pode, tem o caseado na mão e tem o caseado na máquina, que é aquele caseado da máquina, ele faz bonitinho, imita o caseado da mão, tá? Tem máquina que faz. E você pode também fazer reto, tá?
na máquina de costura. Eu costumo fazer bastante esse tipo de costura, retas assim, apesar de eu gostar bastante do caseado das máquinas, mas eu costumo também fazer costurinha reta aqui, que fica bem bonitinho. Você também pode fazer zigue-zague, tá? Se a sua máquina tiver, você pode fazer um zigue-zague em todas as bordinhas que dá certinho. Eu vou fazer aqui uma costura reta só pra você ver o acabamento aqui, pra gente poder finalizar esse paninho muito fofo. E aqui nós finalizamos, né? Olha que lindo, ó, bem de pertinho. Tá vendo? Que belezinha que ficou com essa costura. Um pano de prato bem chuchuzinho, bem simples de fazer, né? Que você faz rapidinho e você usa o que você tem aí pra fazer essa belezura aí. Tenho certeza que você vai fazer um sucesso para vender, para enfeitar a sua casa, né? Você pode mudar a figura aqui, não precisa usar a figura que eu tô usando, mas é um trabalho bem bonitinho, bem rápido e bem fácil. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre tem novidade por aqui para você poder aprender, aplicar aí já nas suas peças que você já faz, ou então para você começar um novo hobby, uma nova profissão, tá bom? Se inscreva, me siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Panelinha Patchwork, a gente tá lá. Sempre tem novidade por lá também. Se você se interessou pelos tecidos, vai estar na descrição do vídeo o link, tá? Do kitzinho, do site, para você dar uma olhadinha lá. Agradeço a sua companhia até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!